7h22. Repita. 7h22, vamos falar da agenda de Ratinho Júnior no Pará. E lá ele foi saudado como o próximo presidente pelas pessoas. O chefe do Palácio Iguaçu esteve no estado da região norte durante o fim de semana, visitou 3 cidades paraenses entre sábado e domingo, viajou em um avião particular da família sem usar a estrutura aqui do estado. O foco nessa possível candidatura na presidência colocou ele para cumprir mais uma agenda aí nacional nos últimos meses. Essa está dentro do roteiro. Antes de ir para o Pará, Ratinho Júnior também marcou presença em Recife, capital pernambucana, também um encontro com empresários, participou de eventos importantes ligados ao agronegócio. Em Minas Gerais também esteve, além do interior de São Paulo. Durante a passagem pelo Pará, Ratinho Júnior visitou as cidades de Ananindeua. Vamos lá, Carlos Kobach. Ananindeua. Qual que é o segredo para conseguir falar essa cidade de primeira? Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Fica muito mais fácil quando o colega fala aqui para a gente repetir. E depois também passou por Santarém e por Marabá. Em Santarém, ele foi apresentado ali pelo vice-presidente nacional do partido, o pastor Everaldo, como o próximo presidente do Brasil. E a gente vai agora conferir o trecho dessa fala. Uma alegria muito grande, hoje estamos em Santarém, sendo recebido com muito carinho aqui pelo nosso senador Zequinha Marinho, senador brilhante, acompanhado aqui do próximo governador desse estado, doutor Daniel, atual prefeito de Ananindeua, e também com o nosso, se Deus quiser, próximo presidente da República, Ratinho Júnior, porque nós sabemos que juntos nós podemos! Olha, em Ananindeua, Ratinho Júnior foi um dos convidados especiais do Podemos para o encontro regional, ao lado do ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e de lideranças nacionais do partido, como a presidente e deputada Renata Abreu. Apesar de ser filiado ao PSD, o governador começa a ganhar apoio já de outros partidos. A estratégia de alavancar o nome nacionalmente parece que começou já a dar os primeiros resultados. Na pesquisa Datafolha divulgada nessa semana, o governador do Paraná aparece em 3º lugar na disputa à presidência em diversos cenários. Em um levantamento que foi divulgado ontem pela Visão Intelligence Pesquisas, com sede em Londrina, reforçou o bom desempenho dele no estado. Essa pesquisa ouviu cerca de 1.500 pessoas em todo o Paraná, apontou que a gestão de Ratinho Júnior é aprovada por 79,4% dos entrevistados, outros 12% não aprovam, 8,6% não souberam ou não opinaram. A pesquisa também indicou que se as eleições fossem hoje, 40,1% votariam em Ratinho para a presidência, 13,8% votariam em Lula, Pablo Marçal teria 8,3% dessas intenções, Ciro Gomes e Tarcísio de Freitas 7,5% cada, Ronaldo Caiado 1,7%, outros 14,1% não votariam em nenhuma das opções, 7,1% não souberam ou não opinaram. Vamos trazer aqui uma análise do advogado e cientista político Roosevelt Arraes, que fala sobre como o Ratinho Júnior está ganhando esse espaço e projeção nacional. E aí nós temos que considerar algumas questões nesse xadrez, né, que está posto para o governador Carlos Massa Júnior, que é saber como engajar o pai dele na pré-campanha, né, o Ratinho, o apresentador, né, uma pessoa conhecida nacionalmente e que pode impactar nessa pré-campanha do governador Carlos Massa Júnior, especialmente, por exemplo, no Nordeste. Então essa é uma peça-chave desse tabuleiro. E a outra é em que momento que os demais pré-candidatos, que são da direita, da centro-direita, vão se engajar na campanha do governador Ratinho Júnior. Eu diria que o governador ele terá mais chances de se viabilizar se ele mostrar que ele é mais viável politicamente, em âmbito nacional, não só em âmbito regional, mais viável que o governador de São Paulo, Tarcísio, né? Então eu acho que é aí que está o ponto-chave do enigma. Olha, por falar em viagens, Ratinho Júnior já encaminhou uma solicitação para a Alep, deve se ausentar do país entre 23 de junho e 14 de julho. Nesse caso não deve ser uma viagem de agenda política, mas férias com a família. Aquilo que nós conversamos no começo do ano, vocês se lembram? Quando o nome de Ratinho Júnior começou a pingar de forma ali mais expressiva, nessa possibilidade de uma candidatura à presidência da República, tá rendendo frutos. A preocupação era como fazer uma projeção para fora do Paraná. Todo mundo sabe que Ratinho Júnior tem uma grande aprovação no estado. Essa pesquisa mostrou isso. A maioria dos paranaenses votaria nele para a presidência da República.
Mas agora, com essas agendas sendo construídas para fora do país, os resultados estão vindo. Ele está avançando dos limites aqui do estado e conseguindo ganhar, aos poucos, popularidade em outras regiões do Brasil. Isso mostra, até mesmo nesse levantamento que nós trouxemos também já aqui no Jornal da Manhã, que ele aparece na frente de Tarcísio em possíveis primeiros turnos ali, frente a outros candidatos. O Guilherme está perguntando, o Ratinho está em campanha? Já o Tribunal Superior Eleitoral pega ele. Só que, nesse momento, Guilherme, as agendas que não são relacionadas ao governo do Paraná estão sendo ali, pelo que a gente observou, pelo menos da informação repassada pelo próprio Palácio Iguaçu, são bancadas com a própria estrutura da família de Ratinho Júnior. Então, tá tomando esse cuidado. Ele tá atento, né, Carlos Kobach, com justiça eleitoral e também, é claro, para você trazer sua análise sobre esse ganho de espaço de Ratinho Júnior. Ele tá bastante atento, não vai até um erro bobo, né? É você fazer campanha usando a máquina pública. Isso aí dá até a cassação de mandato. Então, o que o governador tem feito? Em agendas em que ele precisa fazer a política para sonhar com uma eleição presidencial, ele, por exemplo, nesse fim de semana foi lá para o Pará, não tinha uma agenda como governador do estado, foi lá como pré-candidato, e aí pegou o jatinho da família e desembarcou lá em Belém do Pará, visitou ali algumas cidades, foi num evento do Podemos, né? Já mostra essa ligação aí do Podemos com o governador Ratinho Júnior. Essa aliança também é muito bem costurada aqui no estado do Paraná, né? O Podemos é um partido aliado do governador Ratinho Júnior e ele está tentando levar agora essa relação com o Podemos também para fora do Paraná, e prova disso é esse encontro lá em Belém do Pará. Lá em Ananindeua, né? A primeira cidade que o governador esteve. Agora, é importante a gente pontuar o seguinte: o Ratinho agora tira férias, vai para a Ásia com a família, volta na segunda quinzena de julho. E a partir daí vai começar a cumprir uma extensa agenda de compromissos, de entregas, de realizações do governo. São as últimas entregas e inaugurações que o Ratinho vai participar. E o que eu apurei junto ali ao Palácio Iguaçu é que ele cogita sair antes do mandato, abreviar o mandato de governador. Ele tem até 4 de abril de 2026 para sair, caso queira disputar a eleição presidencial, e é esse o plano, mas ao invés de sair no dia 4 de abril, ele já pensa em sair em fevereiro, justamente para poder dar tempo dele percorrer mais o Brasil, levando aí a sua proposta, o seu nome, as suas conquistas aqui do Paraná, da sua gestão, para todos os brasileiros. Então, se Ratinho chegar lá em dezembro, em janeiro, bem pontuado nas pesquisas, que mostra ali 10, 12% em pesquisas nacionais, gente, não é pouca coisa. Nós estamos falando de um Brasil inteiro com 10, 12% de intenção de voto. É muito voto para quem é governador aqui do Paraná. Então, é um nome que está nacionalizando. Então, se ele chegar bem lá em dezembro e janeiro, é bem possível que Ratinho abrevie o mandato para poder percorrer o Brasil atrás de voto e viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto. Agora, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Vamos continuar com essa discussão lá na nossa live. O canal é Jovem Pan News Paraná. Você está convidado a acessar, se inscrever e agora conversar com a gente pessoalmente, direto lá pelo chat do YouTube. Na FM, intervalo rápido. Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan. Estamos ao vivo aqui para vocês que estão no nosso canal do YouTube todos os dias. Como é importante ter essa comunidade sempre ativa, crescendo, muitas mensagens chegando aqui. O like tá abaixo, tem muita gente assistindo. Você que é novo nesse canal e ainda não se inscreveu também, já se inscreve. Bom dia, você todos os dias, das 7 às 8 da manhã, tem informação, tem opinião, tem análise e tem conversa aqui, ó, com o Francisco Amaral, com a Elisângela de Amorim, com o Guilherme, o Douglas Rodrigues, com você que manda mensagem. Então pode escrever aí o que você quiser que a gente vai
interagindo. Inclusive, Manu, para trazer também a respeito desse posicionamento, dessa construção de Ratinho Júnior fora do estado do Paraná, teve um detalhe aqui pra gente também trazer pra live, que foi a fala, né, do vice-presidente nacional do partido, do pastor Everaldo, apresentando o Ratinho Júnior como próximo presidente. A gente lembra que o partido ainda tem uma definição para tomar, Eduardo Leite se coloca como pré-candidatos, ele e Ratinho Júnior dentro da sigla são nomes fortes, Eduardo Leite já foi pré-candidato em outras oportunidades, mas um apoio da sigla mais ali firme, ao que parece, a Ratinho Júnior. Pois é, Bia, e assim, Ratinho Júnior está fazendo a tarefa de casa dele, né, o que diz respeito a ele, fazendo essas viagens justamente à região norte, à região nordeste, onde ele não é tão conhecido. A gente sempre fala aqui que ele tem aquele trunfo do pai dele para ser utilizado quanto a isso, e tem feito bem essa tarefa de casa, cuidando dos gastos justamente para não ser enquadrado pela Justiça Eleitoral. E aí esse ponto que você chama a atenção, Bia, do vice-presidente do PSD lá junto com ele, é um ponto importante, principalmente nesse momento, porque se a gente olha para esse partido, o PSD, ele é um partido de centrão, né? E tem tanto Ratinho Júnior quanto Eduardo Leite nessa pré-campanha, digamos assim, mas um movimento que eles fizeram nos últimos dias é algo que também chama bastante atenção, Carlos. Lá em São Paulo, tem uma campanha circulando na televisão do PSD, apoiando justamente o nome de Tarcísio de Freitas, que é outro nome que tem sido colocado aí em pesquisas e que todo mundo fala que é o principal nome quando a gente olha para os governadores que tentam essa alçada presidenciável, digamos assim, no ano que vem. Então você vê, né, a manobra que Kassab faz para todos os lados. Gente, ele tem ministérios no governo Lula, ele tem o pré-candidato, tanto Eduardo Leite quanto Ratinho Júnior, a gente já sabe que entre esses dois, né, Ratinho Júnior é o que tem mais viabilidade, mas ele também faz acenos, inclusive com dinheiro na televisão em São Paulo, a Tarcísio de Freitas. É puro suco de centrão, cobrindo todas as arestas possíveis para 2026. E vamos lembrar que o Kassab, ele é secretário de governo do Tarcísio. Sim. E ele sabe que se o Tarcísio alçar o voo à presidência da República, ele vai tentar suceder o próprio Kassab no governo de São Paulo. Isso é muito nítido, esse projeto político do Kassab de querer governar o estado de São Paulo. Agora resta saber quando, qual que será o melhor momento. Se o Tarcísio sair para a presidência, não tenha dúvida que o Kassab colocará o nome dele para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Caso contrário, se o Tarcísio for mesmo para a reeleição, aí o Kassab tem uma outra canoa, né? Que é o Ratinho Júnior, inclusive já tem dito que vê com bons olhos aí o nome de Ratinho Júnior, diz que está ganhando musculatura a pré-candidatura de Ratinho à presidência da República. O Adelê Estevão comentou aqui, eu creio muito